Olá, seja bem-vindo a este canal da playlist Relatos Selvagens. Hoje abordaremos um dos, se não o, caso do leopardo devorador de homens mais conhecido. O famoso caçador Jim Corbett descreveu o caso em uma história com detalhes vívidos e chocantes que podem aterrorizar os leitores até hoje. Sua história, intitulada O Leopardo Comedor de Homens de Rudraprayag, é um relato de arrepiar os cabelos do que aconteceu durante um período de 5 anos em que este leopardo matou cerca de 125 pessoas. Esta foi a contagem oficial. No entanto, observa-se que o número de mortes foi provavelmente maior devido a mortes não relacionadas e mortes devido a ferimentos sofridos em ataques. Mas, como isso aconteceu? Por quê? E como terminou? Descubra neste vídeo. Mas antes, se você gosta de assuntos como este, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino para ser notificado dos próximos vídeos. E se você é novo aqui, não esqueça também, depois, de conferir outros vídeos relacionados ao tema neste mesmo canal. A história por trás disso é uma das histórias mais estranhas de ataques a pessoas. Em 1918, a grande pandemia da influenza, também conhecida como a gripe espanhola, se espalhou como um incêndio em todo o mundo e causou um grande número de mortes de vidas humanas. Entre as regiões mais severamente atingidas estavam as colinas de Garhwal, na Índia. As aldeias remotas das colinas não tinham hospitais ou instalações médicas. Se qualquer pessoa contraísse a gripe, era a morte certa. O grande número de mortes diárias causou o caos. Tantas pessoas morreram que os aldeões não tiveram tempo de realizar os habituais ritos de cremação. Eles apenas levaram seus corpos para as florestas próximas e deixaram os corpos lá. Logo, o que aconteceu foi que um leopardo que vivia naquelas selvas descobriu que estava recebendo um suprimento abundante de comida. Começou a comer os cadáveres que encontrava nas selvas. E depois de vários meses, habituou-se à carne humana e à fácil fonte de alimento. Mas, gradualmente, a pandemia começou a diminuir. Os números de mortes caíram. Mas isso causou um novo problema. O leopardo agora descobriu que não estava recebendo mais cadáveres para se banquetear. Então, agora começou a caçar humanos em busca de comida. A cidade de Rudraprayag encontra-se na rota dos peregrinos para chegar aos santuários sagrados nas montanhas. Os peregrinos, cansados e exaustos, foram vítimas fáceis dos ataques furtivos e ferozes do leopardo. Ele caçava sobre o manto da escuridão. Em certa ocasião, teve a temeridade de entrar em uma cabana onde dormiam os peregrinos a caminho do santuário de Kedarnath. Levou uma criança dormindo ao lado de sua mãe. Suas mandíbulas poderosas apertaram a garganta da criança e abafaram qualquer som que a criança pudesse ter tentado fazer. Então, ele friamente carregou sua vítima para longe do local. Uma busca frenética na manhã seguinte revelou uma visão cinzenta. O corpo, meio comido da criança, jazia a cerca de 1,5 km de distância da cabana. Em outra ocasião, acabou com a vida de um menino. Ele era um órfão que foi contratado por um fazendeiro para cuidar de ovelhas. Ele recebeu uma cama para dormir e um barraco junto com as cabras e as ovelhas. Uma noite, o leopardo derrubou a frágil porta do barraco e levou o menino. Os gritos de desespero da pobre criança não puderam ser ouvidos por seu mestre, que dormia profundamente em sua grande casa. Assim, toda semana o leopardo realizava seu ataque mortal. Moveu-se, sem medo e confiante, de uma aldeia para outra, usando a noite escura como um escudo para permanecer invisível. Milhares de aldeões viviam em puro terror. Sendo incultos e supersticiosos, eles começaram a acreditar que o leopardo era uma manifestação do diabo. Até os funcionários do governo inglês se referiam ao animal em voz baixa.
Soldados britânicos e caçadores amadores tentaram localizá-lo, mas falharam. Por fim, a administração do distrito recorreu aos serviços de Jim Corbett, que morava em Nainital e tinha a reputação de ser capaz de caçar tigres devoradores de homens. Então, Corbett chegou a Rudraprayag determinado a acabar com este assassino de uma vez por todas. Então começou uma batalha de cérebros entre o animal diabolicamente astuto e o caçador experiente. Corbett tentou muitos truques. Em muitas noites ele tentou atraí-lo para uma armadilha. Mas o leopardo parecia ter um sexto sentido e sabia que o atirador o esperava. Se Corbett esperava em uma aldeia, o animal matava em outra. Se Corbett fosse até lá, o leopardo retornava ao primeiro local. O caçador levou mais de 1 ano para ter sucesso. Ele mais uma vez tentou um truque que havia tentado antes. Ele amarrou uma cabra perto de uma árvore, sentou-se em um dos galhos da árvore durante toda a noite. Um sino havia sido amarrado no pescoço da cabra para que, se estivesse sendo carregado, Corbett ouvisse o barulho do sino e entendesse o que estava acontecendo. Bem depois da meia-noite, Corbett ouviu alguns cães latindo na aldeia. Ele era um caçador misterioso e podia sentir a presença do leopardo assassino nas proximidades. Sem fazer nenhum barulho, ele cuidadosamente alinhou seu rifle em direção ao local onde a cabra estava amarrada. Então, ele ouviu um barulho rápido e apressado, após o qual o sino em volta do pescoço do bode começou a tinir violentamente. No escuro como breu, Corbett podia ver apenas a cor branca da cabra. E então, Corbett acendeu uma lanterna que tinha com ele. Imediatamente, ele viu o leopardo que estava matando a cabra. O rifle de Corbett já estava apontado. Tudo o que ele tinha que fazer era puxar o gatilho. O caçador disparou um tiro instantâneo e imediatamente soube que o alvo havia sido atingido. O animal saltou e caiu pesadamente. Então, Corbett sabia que o animal estava morto ou gravemente ferido, mas infelizmente para ele, sua lanterna se apagou naquele exato momento. Portanto, ele não podia ter certeza absoluta se o animal havia sido morto. Se estivesse apenas ferido, seria extremamente imprudente abordá-lo. Antes de prosseguirmos com o vídeo, já imaginou ter uma camiseta com o seu animal favorito? Com o seu duelo ou predação favorito? Agora isso é possível. Acesse nas descrições do vídeo, realize a busca por nome, se preferir, e realize este desejo. Mas, depois de um tempo, Corbett ouviu o som do sino suavemente novamente. Ele adivinhou que a cabra estava, agora, mastigando alegremente a grama ao seu redor. Então, o leopardo estava definitivamente fora de ação. Mesmo assim, Corbett esperou na árvore até o amanhecer e ele pôde ver bem o suficiente. Então ele desceu da árvore. Descobriu-se que ele não havia perdido seu alvo. Uma única bala atingiu o animal logo acima do peito. Ele cambaleou por cerca de 50 metros antes de morrer. Agora jazia morto. As anotações de Corbett revelaram que este leopardo era um macho idoso, crescido demais, que estava em boas condições, exceto por alguns ferimentos curados sofridos por caçadores depois de se tornar um devorador de homens. Assim terminou a história de um animal tirano que aterrorizou os habitantes das aldeias vizinhas por muitos anos. Tinha matado crianças e adultos. Os aldeões ficaram muito felizes quando souberam que o Saitan, como o chamavam, estava morto. Eles fizeram uma grande festa para marcar a ocasião e, de acordo com algumas reportagens de revistas, as comemorações são realizadas até hoje uma vez por ano. E aí, o que você achou deste relato? Deixe nos comentários. Também sugestões ou outras questões. Não esqueça de se inscrever neste canal e ativar o sininho. Obrigado por assistir a este vídeo, um abraço e até a próxima!